Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast da SGA, Gestão Empresarial. Hoje estamos aqui novamente, eu e a Natália da SGA. Dá uma boa noite pra galera, né? Bom dia, boa tarde, que momento que eles estão vendo, né? Então estamos aqui, eu e a Natália, para entrevistar, conversar, bater um papo hoje com um cara fantástico, que é o Rodrigo Caligari. Grande prazer. Rodrigo é especialista em venda, acelerador de empresas aí com relação à liderança, gestão, vendas. É um cara que tem um currículo gigantesco aí. E seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse também, o pessoal que tá vendo a gente aí. Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui, né, junto com a Natália, minha parceira de negócio. Já fizemos alguns negócios juntos, né? Então a gente conhece muito bem. Falar da SGA vai ser muito tranquilo, inclusive, hoje, né? Bom, me chamo Rodrigo Caligari, sou fundador e CEO da Caligari Associados, uma empresa de treinamento de vendas, liderança e gestão de negócios. Meu papel é acelerar os negócios por todo o Brasil e fora dele também. A gente tem cliente no Mercosul aí acelerando com força. Que legal, graças a Deus. Que bom. E talvez tenham pessoas assistindo aí que não conheçam muito bem a SGA, o que faz, quem é. Então, por favor, Nath, a diretora da SGA, por favor, fale aí pro pessoal quem é a SGA. Bom, a SGA é uma consultoria especializada em gestão de processos. Então, a gente é focado em fazer a gestão dos processos baseados em normas internacionais. A gente vai fazer 33 anos de mercado, então esse podcast é de comemoração, nosso aniversário, né? E a gente vem trazer as experiências aí, né? Desses 33 anos de mercado pra 33 anos é pra qualquer um, não, né? Pouca experiência, né? É a missão de trazer aí conteúdo pra contribuir com as empresas, né? Pra gente desenrolar problema, né, Caligari? É isso que a aí. gente sabe fazer. É isso aí. O que a gente mais sabe fazer é resolver os problemas. Essa é a ideia. A gente ganha pra resolver os problemas. Se tem problema, é lá que nós estamos. E o podcast é para ajudar, talvez, pessoas que ainda não têm nem consciência do problema, talvez. Exato. Que acontece muito isso. A pessoa tá lá envolta lá na empresa. Então, a ideia desse bate-papo aqui do podcast é exatamente a gente conversar com pessoas como você, que tem experiência inclusive da implementação dos projetos da SGA, suas experiências com empresários e com as dores, pra a gente trocar, entender como foram essas experiências. E queria que você contasse até um pouquinho da sua trajetória até aqui, né? Quem é o Rodrigo aí, como você chegou nesse momento a conseguir ter essa visão e conhecimento para acelerar negócios. Do 0 a 100 por hora? Do 0 a 100. Do 0 a 100 é... Em 4 segundos. Vou dar um 360 aqui, o mais objetivo possível. Mas eu vendo desde os 11 anos de idade. Você falou uma coisa que talvez seja o mais importante desse nosso bate-papo. Tem muitos empresários que não têm consciência da dor dele, né? E às vezes ele sofre por não ter consciência. Hoje eu tenho certeza que nós vamos gatilhá-los, né? Para que eles possam tomar as decisões de fazer todo o processo. Mas bom, vendo desde os 11 anos, trabalhei de vendedor de porta em porta, vendi na rua, vendi alho na rua de porta em porta. Aprendi a fazer gestão de vendas a partir dos 11 anos. Fui vendedor na ponta até mais ou menos ali 21 anos. Com 22 anos fui líder de vendas. Com 27, gerente de vendas. Com 30 anos fui consultor nacional de vendas e pós-vendas por uma multinacional. 2015 eu entro numa empresa aqui no ABC. Tenho o prazer, né, de conhecer a Natália. A Natália estava começando um processo lá. Eu peguei muito a implantação. 2015 para 2016... Eu cheguei em 2015 lá, né? 2014 pra... Você começou em 2014, eu cheguei em 15, então a gente começou nesse processo de implantação, vamos falar muito sobre isso lá. E o sucesso que isso teve, né? O resultado. 2019 eu decido montar a minha empresa de consultoria de treinamentos. Em 2007 eu tive um evento que eu quebrei a minha primeira empresa por não ter conhecimento técnico, hard skill, soft skill, nada, zero. Eu quebro uma empresa, sofro muito, né? Eu até falei disso hoje com um amigo. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Me fez sofrer, eu dei valor a indicadores. O que me fez quebrar em 2007 foi a falta de indicadores, né? Não tem indicador, mas você não mede, você não controla. Você não controla, você não gerencia. Temos um processo de falência aí, já pronto. E aí eu volto pro mercado, volto a estudar, estudo muito processo de empresa. E aí, em 2019, vou... E tem um sucesso, né? Nossa empresa é um sucesso. Todo ano dobra faturamento. E aí ficamos 2 anos ali
estagnado. O ano passado tomamos uma decisão que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu tomo uma decisão de mudar o negócio novamente, fazer na verdade, dar um 180 na minha operação. E a gente vê o processo de novo crescendo de um tamanho. E com toda certeza vai ser uma empresa gigante no mercado. Vocês vão ouvir muito falar da Calegari Associados e do Rodrigo Calegari. Estamos na torcida aí, com certeza. E do pouco que eu já conheci, tenho certeza que vai ser sucesso. E Rodrigo, você tem muito contato com empresários, como você traz, você apoia esses empresários até essa visão de indicadores, a crescer o negócio. E com relação à própria SGA, né? Você conheceu, inclusive, numa implementação. O que você viu, o que chamou a atenção nessa implementação quando você conheceu eles, que você estava dentro, inclusive, do processo da empresa ali? Eu vou só, antes de eu explicar isso, vou dar um passo para trás. Quando eu comecei com a consultoria empresarial, uma das coisas que eu mais enxergo até hoje, eu comecei a descobrir que a maioria das empresas de médio e pequeno porte, as de pequeno e médio, não tem indicadores, né? E aí, eu venho para uma mentoria empresarial onde eu coloco 20 empresários numa sala hoje, né? A Natália, eu fui cliente da Natália, a Natália foi minha cliente também, a gente troca. Eu acho que esse processo de parceria é fenomenal, né? Sim. Eu indico a Natália, inclusive, para alguns clientes. Mas o que eu entendi? Quando eu faço essa imersão e eu chamo os empresários para minha operação, eu descubro que eles não têm indicadores também. A maioria, tá? E os que têm não analisa. Então, acho que a maior experiência que eu tive na empresa anterior, quando eu era CLT, com a SGA, é que na implantação se envolve muito a alta direção da empresa. E assim, quando a gente fala de indicadores, parece até engraçado, né, Natália? A gente fala de indicadores e fala assim, ó, como que eu vou controlar um departamento de vendas, que eu sou especialista em vendas, né? Depois eu vou contar um caso que aconteceu semana passada para vocês rirem um pouco. Eu sou especialista em vendas. E acontece um fato. Como que eu vou gerir o meu departamento comercial se eu não sei quantos orçamentos eu faço por dia? Então, lá no meu departamento comercial, o que a Natália fez em todos os departamentos, né? A gente vai falar de todos, mas vamos falar de vendas, que é a minha especialidade. Onde eu sou especialista. Quando a gente implantou os indicadores, a gente começa a descobrir o seguinte, olha, esse vendedor ele tem um problema que ele tem poucos leads. Esse vendedor ele orça muito e fecha pouco através da retenção. E isso eu tinha visto nas grandes empresas, né? Porque eu vim de multinacional, eu tenho experiência com grandes empresas. E a gente entende que as grandes empresas elas crescem justamente porque elas têm os indicadores. Então se eu não tenho indicador, como é que eu meço o meu crescimento? Né? Eu estava falando hoje com o empresário, ele não tem meta. Aqui vai muito bem. Qual que é a meta? Não, a gente não tem. E como você sabe que vai bem? Né? Como você controla você sabe isso? A direção, qualquer caminho serve. E para nós não serve qualquer caminho, né? Exato. Nem para quem? Nem para os nossos telespectadores. Para um empresário que não sabe para onde está indo, com toda certeza ele está deixando muito dinheiro na mesa. Então, quando a SGA, né? Inclusive fiz várias reuniões com a Natália, a gente discutia vários pontos lá na gestão. Todo o time, na verdade, da SGA, todo o time, sem exceção, um time extraordinário. Estou dizendo porque trabalhei com eles, né? Um time extremamente competente. Então, quando a gente ia discutir os indicadores, eu já tinha experiência, eles têm uma vasta experiência, os dois times se encontrou, não teve jeito. A gente tirou a empresa de um patamar e triplicamos o faturamento dela. Né? Com ações... Fala uau! Uau! E foi um projeto muito gratificante, né, muito Calegari? gratificante. Porque todo mundo se envolveu. Sim. E é exatamente isso. A Thaís até usou o exemplo do meu pai, né? Que ele veleja, mas a gente colocou a empresa na rota. Né? Só mirou o objetivo e alinhou, né? Isso que faz o processo funcionar, né? A gestão por processo é isso. Ele falou indicadores, né? Melhor traduzir, não? A gente fica brincando e fala, Nath, quando a gente for falar com as pessoas que são mais leigas de processo, tomar cuidado com alguns jargões, linguagens técnicas, alguns termos também, né? Alguns termos, mas de indicadores... Acho que passa. Acho que passa. Se não souber o que é, chama a gente que a gente explica. Chama a gente que a gente explica. Vai no link abaixo aí. Aliás, se você é empresário, empreendedor, e você não sabe o que é indicador, precisa urgentemente... Temos um problema. Temos um grande problema. Se você é empresário e não sabe o que é indicador, temos um problema. Temos um grande problema. E se sabe e não usa, também não tá ajudando. Agora. Eu costumo dizer para as pessoas assim, me siga no Instagram, né? Eu falo para as pessoas. Mas se for para seguir e não ver o que eu posto, não segue. Porque para ter, faz sentido, né? Só o número lá. Você precisa, na verdade, quando a gente falou dos indicadores, uma coisa que me chamou muita atenção na implantação da ISO
E assim, eu tenho clientes no interior, a gente tem um cliente que chama Chirelli no interior, é um cliente grande, né? Tá crescendo cada vez mais. E a gente implantamos lá, né? Através... Eles também começaram implantando, né? Nossa, aquilo foi muito empresa extraordinário, nova, né? Pô, a gente abriu a empresa, começou a implantação. A gente implantou antes, né, Natália? Foi. Antes de abrir a empresa, nós estávamos abrindo a empresa e implantamos os indicadores. Essa empresa, eu peguei ela do zero a hoje um patamar, né? Estou lá até hoje. A gente comprou o maquinário junto, então foi uma coisa muito legal. E essa empresa, ela sai de uma aceleração extremamente forte, justamente com os indicadores, né? Com os números da empresa, para ser um pouco mais específico. E quando a gente faz esse trabalho lá, a gente começa a observar os diretores da empresa engajando no projeto, conhecendo os números dele também. Tem muito empresário que não sabe o número dele, Sim. não conhece, né? Conhecendo os números, conhecendo o RH, sabendo do turnover, né? Que a gente não vai usar termos em inglês aqui para dificultar, mas sabendo a rotatividade, né? A rotatividade de pessoas no RH, implantação de RH, implantação de sistema. Hoje, eu percebo que o crescimento de algumas empresas está extremamente ligado ao acompanhamento dos números, Natália. Não dá para dizer nada diferente. Não. Eu, como consultor de empresas, eu tenho clientes na minha base de 50 mil, vamos falar assim, melhor, do 0 a 4 milhões por mês, 16 milhões por mês. Então a gente tem clientes na base do 0 a esse número aqui. Então do 0 a 16 milhões. A minha empresa eu tirei 2 vezes do 0, né? Porque eu começo com a consultoria do 0, no meio do caminho desligo a rota, ligo outra, mas tudo com indicadores, tudo com número. Não tomo nenhuma decisão. Na minha empresa não existe decisão sem número. Não tem. Se eu tiver que tomar uma decisão e ninguém me apresentar, meu time não apresentar o número, eu não tomo a decisão. Pode ser de 10 centavos. E é importante desmistificar isso, né? Porque todo mundo acha que tem gestão de processo, tem certificação, ou tem consultoria de negócio, acha que a empresa não tem problema. E não é isso. As empresas têm problema, porque o dia a dia às vezes acontece. Sim. Mas é exatamente, você ter os sinalizadores que te mostram, opa, essa rota aqui não tá legal, vamos voltar, vamos ligar para essa. Né? Eu acho que essa virada de chave que vocês tiveram da consultoria para mentoria também foi muito disso, no sentido de, poxa, esse negócio é muito mais forte, né? Traz e eu consigo também, o que o empresário precisa olhar? Quantas mais pessoas e vidas ele consegue impactar. Então, se você tem um negócio, ele não é para você, é para as pessoas. Empreender é ter amor, porque quem empreende só pelo dinheiro, abandona, meu. Empreender é amor. E o amor, ele não serve pra gente, ele serve para com o próximo primeiro. Então é sobre cuidar de pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas se você não sabe os números? Empreender é paixão. A gente falou muito, né, nos outros episódios aqui sobre o propósito, sobre essa coisa que parece meio, né, as pessoas têm falado aí de uma forma até meio pejorativa, mas o quanto é importante, que é exatamente isso. Pô, tem um propósito, tem um porquê, que é transformar a vida, que é ajudar pessoas. Só que se eu não sei, exatamente, se eu não sei como que eu ajudo? Quem ajudar, como ajudar, quem eu tô ajudando, tem sempre aquele pessoal, né, que às vezes você chega, sempre tem um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um amigo que fala assim, eu não vou no médico porque só arruma problema quem vai no médico. Só descobre doença quem vai no médico. E eu sinto que alguns empresários também têm essa visão. Sim. Eu não vou ficar avaliando essas coisas não, porque só acha problema quem procura. Sim. Só que exatamente por isso que algumas pessoas acabam morrendo todos os anos por não cuidar da saúde e várias empresas fecham. Muitas. Que é o que você trazia no início, falta de consciência. Sim. De ter percepção ali do que tá errado e que caminho tomar. E você quer ver uma razão de uma empresa fechar, por exemplo, vendendo muito? Não conhece a última linha, meu. Quantas empresas eu chego que tá faturando uma bala, 1 milhão, 800 mil, 600, 2 milhões e não tem caixa, a empresa não tem dinheiro, não tem saúde. Por quê? Porque o camarada não para, o empresário não para ver. E a responsabilidade se a empresa vai bem ou mal é sua. Filho, se o seu filho é mal educado, a culpa é sua. Assuma essa conta aí. Essa analogia aí. Ai, que legal, nos outros. Pô, então que bacana, que legal. É porque assim, não tem como a gente falar de gestão de negócio sem falar da responsabilidade do empresário, Natália. Então assim, eu fico feliz que a gente vem na mesma batida na mesma sintonia, né? Até uma vez que não foi combinado isso aqui que nós estamos falando. Ótimo, né? Por quê? Porque assim, não tem como, eu falo, um dia uma pessoa me encontrou e falou assim, eu te vejo sempre falando isso. Aí eu falei, porque você não tá comigo todo dia, que se você estivesse comigo todo dia, você ia ver eu falar todos os dias, não ia ser sempre. Porque assim, eu falo, tem assuntos, principalmente na minha empresa, que eu falo todos os dias. Eu parei essa semana e falei com o meu time assim, com a minha sócia. Eu tenho uma sócia que ela é extraordinária, Amanda, né? Nesse meu negócio, que é aceleração empresarial, mentorias para empresários.
Eu parei e falei assim, gente, eu quero saber os indicadores do trimestre, a gente bateu a meta do trimestre. Na minha cabeça eu tinha batido, na minha cabeça. Eu acho que eu bati o trimestre. Mas precisa de número, precisa ou não precisa? Mesmo eu sendo uma pessoa extremamente envolvida no meu processo. Eu pedi um relatório do trimestre. Daí a Amanda falou, não vou passar o relatório, eu vou fazer presencial com você essa reunião. Eu falei, eu acho que eu não bati a meta. Se eu tivesse batido, eles teriam falado, não, você bateu, Parabéns. não quer mandar os dados, pô. Sentou comigo anteontem e falou pra mim assim, olha, a gente bateu o quadrimestre já. Eu falei, pô, então fomos bem. Só que assim, como que eu sei? Porque eu tenho a informação. Então, se a gente falar de negócio, falar de indicadores, falar de SGA, eu disse aqui pra vocês, vou repetir aqui agora, pra ficar registrado, né? Se eu pudesse, eu levaria a SGA e a Natália, juntamente com toda a equipe dela, pra todos os meus clientes. Eu tenho clientes, ela sabe. Eu marco reunião. A Natália, eu falo pra ela assim, ó, ele não quer, mas liga lá. Fala com ele. Não é? Natália, Vamos força. entrar nessa reunião. Vamos entrar nessa reunião. Força. Eu quero que você force. Por quê? A gente tá levando pra uma outra empresa, vai acontecer, uma outra empresa que eu dou consultoria. Eu chego na consultoria e falo assim, ó, se você não trouxer a SGA aqui, nós não vamos muito longe, meu. Porque eu preciso dos indicadores. Né? E o que a SGA faz? Não é, porque quando a gente fala assim, ela implanta, não é só isso. Ela conscientiza. Né? Sim. É um processo de conscientização dos empresários. E isso não tem preço. Ó, o empresário tem mais lucro, menos desperdício, conhece os números, toma a decisão certa, do jeito certo. Pode pagar melhor o seu time, porque, vamos lá, vamos pagar melhor as pessoas que trabalham pra gente, né? E o melhor, ele pode pagar melhor ganhando mais também. Ganhando mais. Porque não é questão de, mas eu vou pagar. Não, a questão né? é que trabalhando com menos esforço, muito menos. com mais direção, ele consegue ter uma equipe mais feliz, com mais resultado, a equipe ganhando mais e ele também ganhando mais. É isso. Não faz sentido nenhum, Não né? faz Ele sentido. não buscar isso. Não, na verdade não faz sentido nenhum ele não ter SGA lá. Né? E algumas empresas, Também. às vezes a gente falava até outro dia também que algumas empresas olham isso como custo. Não, é investimento. Não tem como olhar isso como um custo, porque realmente só o custo é o que ele tá tendo hoje de não olhar para essas coisas. Sim. Muitas vezes acredito que você deva lidar com isso diretamente Todos os também. dias. Empresário que não percebe, às vezes o valor da hora do trabalho de uma equipe, quantas vezes, às vezes tem 3, 4 pessoas resolvendo o mesmo problema. E às vezes Porque ele não tem mesmo, processo. né? Às vezes ele mesmo. Tem um cliente que também virou meu amigo, e eu falava pra ele assim, cara, quanto custa você ficar olhando esse orçamento se você tem um comprador? Aí ele, não sei. Eu falei, então quantos negócios tá deixando de fechar? Eu falei, nem tô pedindo pra você calcular o valor da sua hora, mas quantos negócios tá deixando de trazer pra fazer uma atividade que você pode, sabe... Você tá pagando alguém pra fazer. Tá pagando pra fazer, você pode colocar... Natália, não tinha pensado nisso. Sim. E é isso, e é por quê? Porque ainda não tinha aquela pegada. Depois que ele desenhou o processo, ele falou, posso olhar só aqui, né? Sim. Pode olhar só aqui. O que é muito melhor, né? Mais rápido. Hoje eu E encontrei... ele fica mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. E assim, hoje eu encontrei um empresário, e aí alguém falou pra ele assim, você precisa ir na mentoria empresarial do Calegari, alguma pessoa falou pra ele. Aí ele desceu do carro, me cumprimentou. Daí ele falou assim, não, cara, eu sou especialista nisso. Naquilo. Aí eu falei assim, rapaz, que interessante. Você é especialista em tudo isso, tá carregando essas caixas aí? Eu sou especialista em vendas, eu só ando com a minha bolsinha de vendas mesmo. É o máximo que eu carrego, ainda vou deixar ela qualquer dia pra trás. Eu vou andar só com o celular, né? A minha próxima meta. Então, assim, tem muito empresário que eles têm o ouro na mão e tem mesmo, ele era especialista mesmo. Sim. Só que, o que acontece? Por ele não mensurar, ele não consegue fazer outra coisa. E aí ele não escala. Ele não mensura, ele não escala. Então, na minha concepção, quando você tem uma empresa organizada, por mais que ela seja ruim, vamos falar que ela seja ruim, essa empresa está ruim, não está dando lucro. O que é uma empresa ruim? Não está dando lucro, não está deixando resultado. Só que se você tem os números, você sabe qual decisão tomar para que ela volte a dar resultado. Então, por que eu tomo a decisão de mudar a rota da minha empresa? Porque eu olhava os números e falava, é muito bom, mas tem capacidade de ser muito melhor. Então, baseado nesses números, desliga um e liga o outro. Vira aqui, muda a rota. Acabou, meu. Cara, você é especialista em vendas, né? Sim. Eu também sou desse universo
Então, geralmente nós somos de vendas, a gente gosta de falar, de vender, de estar com o cliente. E tem um desafio ali na parte de processos. Nossa. Eu falo porque demorei alguns anos para aprender, não sei se você também passou por isso. Sim. Né? Que a gente quer vender, quer falar tal, quando a empresa vem, não, CRM, colocar informação e tal, que é burocracia e tal. Quero vender. Eu quero vender. E, pô, quando você toma consciência de que isso, na verdade, é para te ajudar, que cada vendedor tiver a visão de ser uma empresa, né? Porque o bom vendedor, ele tem a visão que ele é uma empresa. Que ele levanta ali, ele tem a carteira dele, e ele faz essa gestão, né, de indicadores, quantas ligações ele fez, quantos e-mails, quantos orçamentos, tal, qual que é a taxa de conversão, quanto que ele reteve. Isso daí vai ser menos de 1% no mercado, eu acredito. Mas que quando percebe isso, o resultado muda muito. E vocês que tiveram muito contato com essa implementação, inclusive do departamento comercial, como que vocês percebem isso, né? O engajamento dos vendedores, como que vocês percebem? Você quer responder? Você quer que eu responda? Porque quem sofreu foi eu, né? Conta essa experiência que eu tava de fora, eu costumo dizer que eu faço o papel do advogado. A gente faz o papel de advogado do diabo, né? Mas já a gente vai cutucando. Então, você vai por aqui, mas esse caminho aqui, ó, dói mais ou dói menos? Sabe? Quando você vai no oftalmologista que ele fala... Você já pensou que isso aqui pode dar errado? Isso daqui, ó. Então, pra gente é diferente, né? Porque a gente tá do lado de fora. Mas como é que... Na pele, eu vou dizer pra você assim, você falou tudo sobre vendedor, né? A gente ainda tem... Eu dou treinamento de vendas no Brasil e fora, né? Então, eu posso te dizer com toda certeza no meu coração, é uma pena que os vendedores não estudam. É uma pena. E vai ficar registrado isso daqui, né? E eu quero que esse podcast voe não só o Brasil, mas todo o Brasil, vamos dizer assim, né? Que vá para fora também. E assim, é uma pena que os empresários não conscientizam os vendedores. Você falou uma coisa extraordinária. Pô, se o vendedor ele olhar para o negócio como sendo dele o negócio, ele é empresa, né? Eu empresa. Porque o intraempreendedor dentro das empresas é a parte mais importante. Sim. Eu sou empresário. Eu tenho na minha empresa lá 6 pessoas. Aquelas pessoas, elas empreendem junto comigo. Hoje eu estava chegando aqui e eu vou fazer um comentário assim. Eu estava chegando aqui e aí eu vi 6 horas, eu cheguei aqui nesse horário e pum, uma galera indo embora pontualmente. E quando eu tô vendo essa galera ir embora, eu fico pensando assim, pô, será que se ficasse 3 minutos ou mais 5, não pegaria essa fila no elevador, não pegaria essa fila aqui 3 minutos, né? Ainda produziria um pouquinho mais. Produziria mais. Então, ainda a gente tem uma cultura muito... precisa de muito treinamento ainda, né? Sim. O empresário precisa se conscientizar. Então, os vendedores, no primeiro momento, é resistência pura na implantação. E aí, o papel do empresário é se posicionar, dizer, não, nós vamos por aqui, porque a decisão é de quem está no comando. Né? Se a minha empresa é ruim, eu sou ruim. Se todo mundo que trabalha na minha empresa é ruim, eu sou ruim, né? Vamos esquecer dessa parte da gestão, autorresponsabilidade. La garantia sou eu. Eu que sou responsável pela minha operação. Só que os vendedores, quando acontece a implantação, aí eles mudam o pensamento. É uma questão de tempo. Porque assim, falta muito treinamento ainda no Brasil para vendedores. E é onde você peneira também, né? É isso aí. Porque o que quer ser melhor, quando ele pega esse processo... Eu tive a felicidade nas 2 empresas que nós implantamos, né? Que eu vivenciei a implantação. A gente teve a felicidade de ter uma resistência, mas depois vai. Porque o vendedor depois que começa vê o resultado, ele começa a ver o dinheiro, resultado. A comissão do cara melhora, né? Aí como ideia. Inicialmente gera uma resistência no sentido de caramba, ninguém tava olhando pra isso, agora tanto. Agora estão olhando, né? Então, ninguém via que eu fazia esse número, agora alguém vê. Né? Então, gera uma resistência, porque não é confortável alguém indo lá e cutucando lá, mas depois, quem sabe usar a ferramenta só tira resultado disso. Sim. Sabe? E começa a direcionar, começa a perceber que, poxa, se eu fizer orçamento mais para esse tipo de nicho, eu tenho mais conversão. Sim. Né? Você começa a filtrar mais e aí ser mais assertivo, né? Eu sempre trabalhei, né? Vou falar assim, sempre, vamos por data, de 2007 para cá, indicador sempre foi minha praia. Então eu sempre chego no vendedor e falo assim, amigão, ó, você converteu 5% de tudo que você orçou. Aí o cara, ele se assusta, ele fala, 5%? Caramba. Não é só, ó, se você melhorar aqui mais 5%, você fecha 10 horas quando você vende.
Então, a gente começa a dar dados para o vendedor para que ele também se conscientize. E aí, a peneira que você falou muito bem. Ué, os que não querem engajar com o resultado não podem ficar na minha empresa. Não posso ter pessoas na minha empresa que não são comprometidas com o resultado. Eu preciso ter gente lá que esteja comprometida. E às vezes a gente fala dessa maneira, principalmente lidando com empresários e tal, tem pessoas que falam, nossa, mas é só número, né? Mas não sei o quê. E eu vejo que muitos empresários, às vezes, são fracos na questão de tomada de decisão, até de tirar uma pessoa que muitas vezes está sendo um câncer na empresa dele. E aquela coisa, quando a gente fica com dó da pessoa, isso já indo mais pro lado psicológico até, você tá fortalecendo esse comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa ser mandada embora faz com que ela acorde pra vida, com que ela tome uma atitude, tome uma ação, e na próxima empresa vai ser diferente, ou que ela vai empreender. Como você falou, você aprendeu quando você quebrou. Pô, preciso olhar indicador. Mudou a vida. Hoje você muda a vida de pessoas, empresários, através de um tombo. Muitas vezes eu vejo que o empresário ele fica naquela... Ah, mas coitado, mas tem família. Não que a pessoa tem que ser carrasco e só número. É claro que antes de chegar nesse momento, existe todo um caminho. É lógico. De análise, de feedback, de todo treinamento. Treinamento, entender né, o que está acontecendo. Pô, nós entender somos humanos. O momento da pessoa. Às vezes a pessoa está passando uma situação difícil na família, na vida. Então esse olhar humano é de extrema importância. Sentar, trocar ideia, dar feedback, acompanhar, dar treinamento. Porém, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoa que não quer. E às vezes o que vai impulsionar ela a buscar essa mudança é sair da zona de conforto. Opa, vou ter que me chacoalhar aqui, né? Sim. Mas muitas vezes assim, a gente pode dizer que 90% dos casos o problema não são as pessoas. Sim. Né? A raiz sempre tá no não tem padrão. Porque quando você desenha o processo... É verdade. Recentemente... E talvez até a pessoa se torne um problema exatamente pelo período que não tem esse processo, vai se desgastando. Não tem clareza na entrega. Né? O que o cara precisa te entregar, você não sabe. Não tem clareza no resultado que precisa buscar. Sim. Então, quando desenha, muita gente tem muito medo. Assim, vou implantar isso, vou ter que demitir metade da galera que tem aqui. E pelo verdade, contrário, não. Né? Na maioria das vezes você enxerga que ali você tem diversas pessoas boas. O que você não tinha era direção gap no processo. E padrão. Eu costumo dizer nas minhas consultorias, inclusive na nossa imersão, a gente tem um processo que fala disso lá. Na imersão, que é só para empresários. Demitir uma pessoa faz parte de um processo. O processo de demissão faz parte. Mas eu costumo dizer que dá para fazer tudo isso com amor. Dá pra você contratar com amor. Com açúcar, né, e demitir com amor, com açúcar. Dá pra fazer isso. Dá pra você contratar com amor, demitir com amor. Dá pra você dar feedback com amor. E pode ser o feedback mais duro possível. Você consegue pôr amor no feedback e dar o feedback pra pessoa. E aí sim você vai poder chegar numa conclusão de que assim, eu não acredito que tenha pessoa errada. Eu acredito que elas estão no lugar errado. Sim. Tem gente que não nasceu pra fazer aquilo e o empresário manda, força e quer que a pessoa faz. Não, acho que a pessoa, às vezes, falta processo, falta treinamento. Quantas vezes eu chego na empresa e dou um treinamento de vendas e o cara fala, não, ninguém nunca me falou isso, eu não sabia, meu. Então, assim... Nossa, eu achava que era pra fazer o contrário. Ao contrário. Eu nunca fiz assim, eu faço diferente, por isso que talvez eu não tenha resultado, né? E aí, às vezes, você fala com um empresário de um investimento num treinamento, ele fala, é caro. Você fala que uma implantação, ele fala que é caro. Caro é você deixar dinheiro todo dia na mesa e seu concorrente levar, isso que é caro. Você ter oportunidade de não crescer. Isso é caro. Caro pra mim é tudo que você possa fazer que não tá te dando resultado nenhum. Se custar 10 centavos não servir pra nada, é caro. Se eu pagar 10 centavos e eu conseguir fazer 11 centavos, tá barato. Porque eu tive margem de lucro. Então, a implantação, os indicadores, né, os números, o treinamento do time, que isso a SGA faz também muito bem, capacita. Porque assim, eu participei das implantações, o que eu vi foi uma entrega também de treinamento. Quantas vezes a gente entrava numa reunião, a reunião vai aquecendo a reunião, né? Porque toda mudança gera desconforto. E na zona de conforto ninguém cresce. Eu nunca vi alguém crescer na zona de conforto. Sim. Eu só cresci na bordoada. No problema, numa zona ali que me deixasse... Eu aprendi a ler e escrever, eu tinha 20 anos de idade. Mais de 20, né? E eu fui fazer um curso numa montadora que eu queria fazer. Eles mandaram uma resposta para a empresa que eu trabalhava dizendo que não aceitava analfabeto. E me fez voltar para a escola. Então foi assim que aconteceu. Eu estava na zona de conforto, eu trabalhava e ganhava dinheiro. Mas quando eu quis melhorar,
Alguém disse, não, analfabeto. Não aceita analfabeto? Não, então eu vou ser alfabetizado, pô. Aí eu vou lá fazer. Depois eu me alfabetizei e fui lá e fiz. Então, assim, todo mundo que está na zona de conforto está correndo um grande risco hoje de quebrar. Gente, quem está na zona de conforto está quebrando. Sim. Essa é a minha política, meu. Então, se você não tem como melhorar o teu processo, você saiba de uma coisa. É porque você não quer. Porque tem ações pequenas que dá para fazer. Eu falei da Shirelli que me assustou. Porque quando eu falei assim, não, o certo é implantar um sistema. O cara falou, chama a pessoa do sistema aqui. Aí eu falei, fala com a Natália. A Natália foi lá e tum. Caraca. Vai lá ver a empresa do cara hoje. Vamos lá comigo. Vamos lá. Eles são feras. Vamos lá. Entendeu? E sabe o que é mais legal da gente trazer tudo isso? É porque a gente está falando exatamente do processo em si, das melhorias. E ainda, eu tenho certeza que muitas empresas procuram uma certificação só pelo selo, só para falar, eles querem vender sou mais. certificado, É para uma falar pena. que, não, eu vou, porque o meu cliente está exigindo agora e querem maquiar, como infelizmente a gente sabe, jogar real, tem consultorias que maquiam, falar, não, tira, faz assim, faz assado e tal, e que é jogar dinheiro no lixo de não ter a consciência. Maquiar é de todas jogar essas por baixo do melhorias. tapete, né? É, A sujeira. é. Se você levantar o tapete, a SGA vai lá e arranca o tapete, filho. A gente falou no outro episódio a mesma coisa. A SGA é um problema. Olha, A Natália vai lá e cata o tapete, ó, joga o tapete meu, fora. arranca o tapete, viu? olha e olha. Falamos disso também? Pô, né? Eles falaram exatamente isso, que a gente arranca o tapete. Ah, que legal, pô, que legal. Mas é porque, isso onde há a mesmo. verdade, né? É porque assim, quando alguém fala do meu trabalho, que já passou pela minha imersão e fala da minha imersão, é a verdade, porque a pessoa viveu. Né? O que a gente tá falando aqui, a gente consegue provar. Sim. Né? Não é palavras jogadas ao vento, né? Eu consigo provar meus resultados, consigo provar o resultado dentro dos meus clientes que a SGA transforma. Sim. Então, a gente não fala porque quer agradar, a gente fala porque é verdade, né? Eu tenho uma empresa e eu também tenho algo a zelar. Então, quando a Natália me convidou para estar aqui, eu falei, eu vou na hora. Falei para ela, Natália, vou falar de você, eu vou na hora. Por quê? Porque é uma parceira que faz com que os meus clientes crescem. Então, como é que você não vai falar bem de alguém que te ajuda a crescer? Quando o meu cliente cresce, eu cresço. Eu ganho mais dinheiro. Ele ganha mais Uma dinheiro. corrente do bem Uma ali, corrente, né? pô. É disso que a gente sobrevive. Né? Então, você tem que falar bem de quem faz bem. E tem um monte de gente no mercado que vende algo que não pode entregar. Um monte de gente. Esses dias tinha um rapaz aí, eu vi um link de uma pessoa, que ela não tem sucesso nenhum, e ela vende um produto dizendo que você vai ter sucesso com o produto dela. Mas ela mesma não tem sucesso. A gente não. A gente prova, né? De onde a gente veio, como que fez. Eu costumo dizer que eu trabalho com um método chamado PEER. Meu método eu provo para o cliente. Como que ele cresce? Sem processo é impossível uma empresa crescer. Meu método é assim, ó, processo, equipe, para ter resultado. Ponto. Se não tem processo, não cresce. Se não tem uma equipe, não cresce. Se tem um e não tem o outro, não vai também. Exato. Ponto. Total. Então para acelerar uma empresa, você precisa estar conectado. E assim, tem muito empresário também que não gosta de buscar conhecimento. Vai duro. Assim como os vendedores que a gente falou, Muito. né? Tem os Vai empresários, eu sou do... E aquele empresário, a gente até falava um pouquinho de engajamento, mas tem aquele empresário também que, eu quero que você venha aí, que você organize os processos, e ele não quer participar. Ele quer que você venha e resolva o problema pra ele. A versão 2015 ajudou muito nisso, né? Que é muito mais, né, de sustentabilidade, né? É porque a versão antiga tinha uma figura, né, que a gente chamava de representante da direção. Sim. Era o cara que ia fazer tudo, aí agora não. Projeto. Poderia ser meio qualquer um. É os cabeças de área, todo mundo tem que se envolver. Sim. É muito legal. Não é muito legal? Todo mundo se envolver. E aí eu vou te contar um segredo. Quando todo mundo se envolve, em uma das empresas que eu dou consultoria, eu falo muito de reunião de alinhamento, né? Mas pra que fazer reunião de alinhamento? Você não tem processo. Então, só faz os que tem processo, claro, né? Primeiro, chama a SGA, faz a implantação, depois chama a gente lá pra ajudar a acelerar. Exatamente. Nós vamos junto. A gente pode ir junto, Não, brincadeiras à parte. Mas assim, ó, a gente tem as minhas empresas que eu dou consultoria, eu forço o time fazer uma reunião de alinhamento. É uma dica de ouro aqui que eu só falo nas minhas consultorias. Eu vou falar aqui hoje pra Natália e pra vocês, né? Pra SGA que esse momento merece. 33 anos de comemoração, eu vou deixar um segredo aqui da minha consultoria. As minhas empresas fazem reuniões todos os dias. Sabe o que é isso? Todo time que decide vem pra uma reunião diária. Quando eu começo a implantar, eu participo das primeiras. Depois eu paro de participar.
A gente tem empresa que saiu de 0 a 1,5 milhão de faturamento em 18 meses. Só com o time alinhando o processo. Empresa de implantação da SGA. Que saiu do 0 para o faturamento X. Só fazendo alinhamento. O que eu mais faço na minha empresa é alinhamento. É que as pessoas muitas vezes não têm clareza do que é esse alinhamento. Eles acham que reunião vai ser aquela coisa de chá. Porque realmente, muitos não sabem qual o objetivo da reunião. E aí, quantas reuniões, eu falo muito também na questão de comunicação, né? Quantas reuniões acabam demorando horas e não chegando a resultado nenhum, Sim. porque quem puxou a reunião ali não tinha um objetivo claro. Sim. Aí vai discutir a reunião para falar sobre o projeto tal. Para falar... Não, o que você precisa decidir? O que você precisa decidir? E aí vão e fala, então vamos pensar e vamos... Posso dar uma dica aqui de ouro? Opa, posso dar uma dica de ouro? Tá louca, vai receber. Bora uma dica, já é uma consultoria dentro das empresas aí. Já anota. Pega essa dica de consultoria. Como que a gente começa as nossas reuniões dos nossos clientes? Falando dos problemas de ontem. A gente vai na ferida. Ela arranca o tapete e joga fora. A gente fica com o embrulho lá até resolver, acabar. E aí... Em pouquíssimo tempo a gente está falando de amanhã. Tem cliente meu que já está falando de uma semana para frente. O que vai entrar, como vai entrar, número do pedido, número do orçamento, quem aprovou os orçamentos ontem, quanto está vendido, quanto tem no sistema, 1 hora de reunião, traçando o futuro. Tem como essa empresa não crescer? Com direcionamento, claro. Ninguém fica cansado na reunião, porque é coisa dinâmica. Então, vendo agora, o povo fica naquela reunião. Eu provo para você o que eu estou te falando. Em uma das empresas vão 13 cabeças. 13. É assim, não é para achar o culpado. A gente não quer o culpado. Quer pôr alguém, põe em mim, não tem problema. A gente quer a solução. Qual é a solução para esse problema? Se ele aconteceu ontem, ele vai acontecer de novo amanhã, gente. Qual é a solução para esse problema? E aí as cabeças dão sugestão. Hoje, o CEO dessa empresa que eu estou falando, hoje, o CEO dela já não participa mais das reuniões. O cara já não vou mais. E aí a empresa, índice, aproveitamento de produtividade, 96%. Retrabalho, menos de 0,0 não sei quanto. A gente pode provar isso. Só a Natália puxar o indicador lá. Eu falo qual é a empresa, ela puxa o indicador e traz aí e mostra. Vendas não para de crescer. Improdutividade não para de cair. Retrabalho quase não tem. Fórmula da pólvora. E aí tem gente que acha que é custo. Acho que é custo. Não tem como, né? E é exatamente isso que você falou, Thiago. E como a gente tira o tapete, tem gente que gosta de jogar dinheiro embaixo do tapete, né? Sim. Porque o cara compra uma certificação, ele compra um certificado na parede e não usa tudo isso, né? É uma provocação isso, né? O cara não tem um índice de retrabalho, o cara não tem. São indicadores simples que dão toda a direção do negócio. E uma das empresas que eu trabalhei, a Natália fez uma sugestão, né? Do índice do retrabalho. A gente tinha um retrabalho lá considerável. E aí a Natália, ela falou, não, o índice, eu não vou lembrar agora, mas um exemplo que ela falou assim, sei lá, 0,5%. Um exemplo, ela falou um número lá. Quando ela falou o número, eu pensei na reunião, falei, isso não dá pra chegar não. Abandona, você não tem como chegar. Não, eu acho, na ocasião eu falei, Natália, é muito apertado isso aí. Ela falou, não, mas devia ser menos. Não. Natália. Natália, como devia ser menos? Eu preciso... Nossa, E a gente discutindo como que pode ser menos e vai. Não deu, acho que 6 meses, a gente superava a meta. Ou seja, a gente era conforme com a não conformidade. A gente aceitava. Sim. A gente entendia que aquilo dava certo. Tá no custo, a empresa está dando lucro. E aí vem alguém... Faz parte, isso daí faz parte do processo. É. Então, mas de onde você traz essa referência que traz parte? Sei lá, da minha cabeça, mesmo. Sei lá. Tá bom assim, não mexe. Tá todo mundo bem, tá dando dinheiro. A gente tá aqui nesse papo bom, mas a gente já brigou bastante, né? Já tivemos umas indiferenças, né? Mas o que me encanta numa pessoa, sempre encantou. Eu gosto de gente inteligente. Porque as pessoas inteligentes questionam a gente. Se ela tivesse aceitado o que eu falei, eu era o responsável por uma parte da empresa e a Natália era a implantação. Então, quando a gente tinha muita indiferença, claro, de não concordar. Eu falava, não concorda. Não, você não concorda, mas é assim que vai fazer. Só que ela deixou a empresa com muito mais saúde. Talvez se tivesse só pelo meu feeling, eu sou um cara extremamente lucrativo. Meu. Não tem ninguém que me contratou até hoje que não recuperou o que investiu. Mas ela me fez ser mais lucrativo lá. Entendeu? Então, assim, não é o quanto você pode ser melhor, não é o quanto você é bom.
Né? Às Sim. vezes é a torneira que você pode fechar, né? É um desperdício. Tem gente que fala, mas vamos vender mais, vamos vender. Mas às vezes fechando essa torneirinha aqui, ó, seu lucro já é maior, né? Sim. Vendendo igual. E é o que a gente falava num outro episódio aqui, sobre maturidade. Sim. O que você trouxe aqui é maturidade. Sim. Eu não preciso brigar com você. Lógico que a gente vai debater, a gente vai trazer justificativas, pontos de vista. E é maduro, é ser adulto, eu ouvir e falar, peraí, mas eu não concordo. Eu acho que é isso por causa disso. Ó, minha experiência traz isso. Ó, porém, quando a gente olha por esse lado, vai causar isso, isso, isso. Pô, É impacta. verdade. É o seguinte, eu ainda acho que não, mas vamos testar. Sim. Esse tirar o tapete, como a gente falava da outra vez também, é olhar o problema e encarar de frente. Você sabe quem eu observo? Eu analiso muito os empresários, né? Eu faço um trabalho, assim, com os empresários extraordinário. Eu falei que eu ia te contar uma história, eu liguei para uma cliente essa semana. Eu liguei para uma cliente essa semana e foi uma indicação. E eu liguei para ela e não sei por que me indicaram ela. E eu liguei para ela e ela falou assim, olha, eu te agradeço tal, mas eu já faço esse trabalho com o melhor do Brasil. Aí eu falei assim, não moça, com o melhor do Brasil só não faz não. A senhora pode fazer com um dos melhores do Brasil, porque eu sou o melhor do Brasil também. Aí ela rachou o bico, ela, pô, gostei de você, meu. Eu falei, olha só, tem muita gente boa no mercado, eu sou uma delas também. Então, não é que a senhora tá fazendo com o melhor, a senhora tá fazendo com um dos melhores. Ela falou, vamos marcar uma reunião? Eu quero te conhecer melhor, ver se... Já que você é um desses. Quero entender. Então, é a gente também se desafiar, né? Sim. Eu achei isso interessante, porque quando ela falou que ela já estava com o melhor, eu falei, não, peraí, você pode estar com um dos melhores, mas eu também sou o melhor, né? O que acontece com a gente? Quando a gente falou a vaidade é uma coisa problemática, e o orgulho também, né? O orgulho, ele é a raiz de toda a doença. Então, tem muita gente doente porque ela é orgulhosa. O orgulho traz câncer, traz um monte de coisa. E às vezes o empresário ele tá ficando doente porque ele tem orgulho de não deixar eu, a Natália, nosso time, você, ele opinar numa coisa que ele não é o expert. Porque o que acontece? O Brasil não tem formação empresarial. Não. Tem algumas empresas, tem mentorias como a minha e de muitos outros players muito bom no mercado. Né? Por isso que eu disse que eu sou um dos melhores. Mas tem muita gente muito boa. Só que a gente não aprende na escola a empreender. A gente não aprende na escola a ver dados de indicadores. Cada um vai se especializando numa área. E às vezes o empresário ele é muito bom para poder fazer um determinado produto. Só que na hora de fazer a gestão do negócio dele, ele não tem. Ele não tem inteligência, as competências. E aí às vezes ele precisa de um financeiro bom. Ele precisa eu trouxe uma sócia comigo. Assim... Dificilmente eu vou encontrar alguém que seja muito melhor do que eu invento. Vou encontrar gente igual eu. Mas eu conheço muita coisa, eu estudo todos os dias, por exemplo, Thiago. Uhum. Só que é o seguinte, irmão. Eu sou horrível para poder montar processo. Eu preciso da SGA. Eu preciso da minha sócia. Eu não sou um cara especialista em financeiro, não é minha especialidade. Falei aqui que eu sou especialista em financeiro? Não. Sou especialista em vendas. Então eu preciso de alguém bom comigo no financeiro. E o que acontece com o empresário? Ele sofre. Ele perde a empresa dele, mas ele não pede ajuda. Exato. E às vezes o cara sabe o que tem que fazer. Sim. Mas ele não tem tempo pra isso. E tá ok, né? O tempo dele tem que ser investido onde ele é bom, muito bom. Sim. Então, contrata empresas ou pessoas para que façam essas outras atividades. Tem gente que a gente chega e fala assim, caramba, Natália, tudo que você tá me falando eu já sabia. Ou eu achava que eu sabia. Por que não colocou em prática? Não teve tempo. A gente sabe, ainda mais pequeno e médio, assa o bicho bacana ao mesmo tempo. Então, se você às vezes coloca outra pessoa para fazer por você, para olhar o seu processo... O especialista, O especialista. E outra, o que a gente falou até no episódio anterior. Tem muita gente que se acostuma com a paisagem. Sim. Então, quando você traz alguém olhando de fora, poxa, ele enxerga os pontos ali que você tá passando todo dia por cima, tropeçando. Sim. Mas não faz porque você tá acostumado ali. Você tá acostumado com essa taxa de retrabalho, já tá embutido no meu custo. Faz parte do custo. E às vezes tem... Outro dia eu tava numa empresa e falei assim, isso é o retrabalho. Ele falou, nem vou lá ver. Meu Deus. Falei, deixa que eu vou então. Deixa eu ir lá ver. Nem vou lá ver. Eu prestei serviço numa empresa que o pessoal cometia não conformidade, catava peça e jogava fora. A gente não sabia quantas peças jogava fora. Não sei. Aí vai ver o estoque, o furo no estoque. Tem um problema. Matéria-prima. Como é que eu vou saber se esse furo é algum desvio ou se é as peças que morreram?
E se a peça está dando não conformidade, num processo que a gente descobriria com a qualidade, se a peça está dando não conformidade, é por quê? A culpa é da máquina? Às vezes não é culpa do operador. Sim. A máquina precisa de um retrabalho. A máquina precisa de uma manutenção. A gente pegou isso lá. Pô, essa máquina aqui para muito, né? Com os indicadores. Essa máquina, a gente gasta muito tempo com essa máquina parada. Então, assim, saber o que tem que ser feito, eu também sei. Eu só não sei fazer muita coisa. E tá tudo bem, né? Porque ninguém... Porque eu sou bom em outras coisas. Sou bom em conexão. Eu sou bom em formar empresas, acelerar as empresas. Eu sou bom no conselho para os sócios. Eu sou bom em um monte de outra coisa, mas eu não sou bom especificamente nisso. E aí eu trago gente comigo para me apoiar. Então, assim, quando a gente tem essa consideração, saber não é saber fazer. Sim. Eu sei um monte de coisa que eu não sei fazer. A gente usou já até esse exemplo, né, da nutricionista. Aquela coisa, o cara... A gente sabe o que tem que comer. A gente sabe o que é saudável, o que não é, como tem que comer. Porém, muitas vezes a gente não faz por alguns motivos. Simplesmente não faz mesmo, enfim, não engaja, acaba não lidando com essas questões. Outra você até sabe, mas muitas vezes você não tem certeza mesmo, você fica mais fica buscando uma fórmula mágica e tal. Mas quando você entra diante de um nutricionista, ele vai chegar e falar, comer isso, e você fala, caramba, eu já sabia. Porém, a gente também tem esse processo cerebral de muitas vezes, quando uma informação chega, você ter um lápis de falar, acho que eu já sabia. Sim. E não tinha essa informação completa. Sim. Então, quando o nutricionista chega e fala, porque às vezes você não sabe a quantidade, por exemplo. Sim. E a pessoa fala, você sabe o que, mas não sabe como. Daí você fala, acho que eu já sabia. Sabia em parte. Você sabe o quê? Só que essa quantidade vai fazer total diferença no seu resultado. É a mesma coisa na empresa. O cara fala, não, eu já sabia. Mas sabia, mas vamos lá, precisa fazer assim, essa... é verdade. Começa a ficar mais claro e tudo muda, né? Às vezes um pequeno detalhe de quem olhou de fora faz toda a diferença. Thiago, eu tô levantando 5, eu brinco, 5h33, já deve ter visto no meu Instagram, né? Aí um cara esse dia me ligou e falou assim, Calegari, qual que é a técnica do 5h33? Eu vou explicar. 3 minutos a mais, 5h30, é 2 horas, viu? Então põe 5h33 que vai dar certo. Mas é uma brincadeira, né? Eu levanto 5h33, ponho o relógio pra despertar e tomo um banho e vou pra academia. E aconteceu na academia um fato. Eu já tentei, durante 1 ano, fazer o exercício que eu faço na academia. 1 ano, em casa. O aeróbi, que eles falam. Parece simples, chama aeróbi, você levanta a perna 15 vezes, você faz outro negócio, parece simples. Eu tentei 1 ano na minha casa e não consegui fazer. E aí eu fui pra academia. Cheguei lá, claro, tem um especialista lá. Sim. E aí ele olha pra mim e diz assim, olha, Rodrigo, pra você fazer o que você quer, o resultado que você quer ter, você vai ter que fazer essa sequência. E ele me passa a sequência e fica lá, vai. E aí... Tá puxando, né? Ele tá lá, vai. Aí eu fiz... Hoje aconteceu isso aí. Era 15, tinha que fazer 15 vezes uma sequência. Eu fiz 10 e ele falou, falta 5. Eu falei, não, tá bom, falta 5, Calegari. Aí eu fiz mais 3 e ele, falta 2. Ou seja, o que aconteceu? Eu tive um resultado nos últimos meses incrível, porque eu tenho um especialista pegando na minha mão e dizendo, vamos. Sim. Isso em tudo. É na consultoria, é na mentoria. Cara, eu conheci um método de emagrecimento de uma empresa e tal, que o método deles é todo baseado numa pesquisa que chegou nos seguintes números, que só de você se comprometer com uma pessoa que você vai fazer algo, sim, o índice de sucesso já sobe mais de 60%. Olha só. Quando você se compromete e tem que prestar contas daquilo, o índice de sucesso sobe mais de 90%. Caraca, meu. Que é exatamente isso. Então, quando você chama uma consultoria, você chama o nutricionista, o preparador físico, muitas vezes você sabe o que tem que fazer. Mas como você falou que ia fazer e você se comprometeu e você tem que prestar contas, vendas, você deve ver isso direto. Eu vivo isso sempre com vendas. Cara, quando não tem indicador, não tem nada, vende e tal, até tem um resultado. Quando você começa como você fez aí, cara, mas a taxa de conversão aqui precisa melhorar, tal, ó. Acho que a gente consegue chegar em tanto, tal. Pessoa, opa, semana que vem a gente bate um papo? Semana que vem eu tenho que bater um papo. Eu vou ter que explicar de novo. Ligação. Ligação. É isso aí mesmo. Por quê? É do ser humano. A gente tem essa coisa, talvez a zona de conforto seja essa coisa de, ninguém tá me cobrando, ninguém tá nada. Sim. Então muitas vezes não é nem só uma questão de cobrança.
Porque não é fácil. A gente sabe que na nossa vida, como você falou, você demorou um ano pra falar, pô, eu vou pra academia tentar ver esse negócio. A gente faz dieta, a gente começa, não é algo simples. Pro empresário também, a gente não tá falando aqui que, é fácil. Até pra você que conduz o processo, sabe que não é fácil. Sabe que tem um monte de entregar. Tem que se dedicar muito, convencer. Não é fácil. Exato. Então demanda o engajamento. Mas acho que o que a gente tá trazendo tudo nessa conversa aqui pra quem tá assistindo, a questão é dar resultado. Sim. Total. Dar resultado. E existe uma grande diferença, né, entre você ser consultivo e assertivo. Sim. Então, às vezes, você fala pro cara, tem que ir nesse caminho. Mas é diferente quando você pega na mão dele e fala assim, vamos junto. Vamos desenhar Total. aqui, Né? Então, tem gente que fala assim, Natália, mas seu orçamento tá não sei quantos por cento a mais. Mas o que eles estão te entregando? Sim. Eles estão te entregando a consultoria? Eles vão te falar o que você tem que fazer? Pega essa lista aqui, Você tem tempo pra isso? Não. A nossa equipe, ela pega na mão da galera. Sabe? Ela faz acontecer. Ela faz acontecer. É que nem a historinha da caixinha da pasta de dente, né? Que a galera contrata lá uma equipe de engenheiros maravilhosa pra criar um dispositivo para não ter mais caixinha vazia dentro das caixas. Já ouviram falar? Não, conta pra galera aí que... E aí eles contratam uma equipe de engenheiros, fica caríssimo. Dá uns meses, nunca mais eles tiveram problema. Aí eles vão andar na produção, né? Ver como tá o dispositivo. Tava desligado há meses. Aí perguntaram pro pessoal de operação. Falaram assim, e aí, o que aconteceu, né? Porque não tá mais tendo problema, mas... Não tá ligado o dispositivo. Claro, a gente fez uma vaquinha, comprou um ventilador gigante e colocou aqui. Porque aquilo lá atrapalhava nosso processo, era muito burocrático. O ventilador assoprava a caixinha que tava vazia. Muito inteligente. Né? Então, é dar valor pro processo, assim, pras pessoas. Então, o nosso trabalho tem esse diferencial nesse sentido, de ir lá, pegar na mão do cara, vamos entender com o operador, o cara que faz, o cara que manja, que ele também é especialista daquilo. Sim. Né? Então, até um respeito. Eu acho que isso ajuda, inclusive, no engajamento. Opa! Porque quando você chega no olhar de cima pra baixo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer, o cara fala, pô, eu tô aqui todo dia trabalhando, fazendo, ralando. Vem fulana falar que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado. Agora, quando a pessoa chega lá e fala, amigo, eu quero... Como que você faz hoje? O que você acha que pode mudar? Qual que é a diferença? A pessoa faz parte do processo. Ela fala, pô, peraí, tá me ouvindo. Faz total diferença. Faz total diferença esse processo. Eu não faço nenhuma mudança também sem o time da junto. Toda mudança que a gente faz nos processos dentro das empresas, no treinamento de vendas, liderança, quem faz o dia a dia que decide junto. Se muda ou não muda. Eu fechei um treinamento de vendas em Americana para uma das maiores empresas. Tá entre a top 50 do Brasil no segmento dela. E eu mandei um vídeo pra galera. Falei, galera, é o seguinte, tô indo aí pra gente aprender junto e tal. Daí um dos diretores da empresa viu, falou assim, me chamou no PV e falou, cara, eu achei interessante isso aí que você falou. Aprender junto. O pessoal gostou. Por quê? É sobre aprender junto. Exatamente. Eu não sou mais que vocês, eu não tô indo aí Eu não vou pra ensinar, não sou professor. Eu vou pra dividir. Muita prepotência, né? Muita prepotência a pessoa chegar com um procedimento pronto pra galera e falar assim, vai ser assim. Mas você tá aqui todo dia. Pode ter funcionado aí pra você, mas pra mim não funciona, sabe? É a história do alfaiate, né? Quando você desenha roupa no corpo da pessoa. Pô, o alfaiate não tem melhor, né? Então, Eu tenho um bom, vocês precisarem de O merchan. Pô, o meu é top, você hein? quer anunciar aqui? Chama SGA. Chama SGA. Tenho. Mas é isso, né? E eu acho que também tem a ver, pegando o gancho do que você falou, que eu te provocava, né? Mas é o lance de ser camaleão, né? Sim. É você ter essa habilidade, e isso eu sei que vai ser um merchanzaço, mas eu falo com muito orgulho da nossa equipe que eles têm esse perfil camaleão. Então, quando eles estão com os caras da produção ali, eles já mudam a linguagem, eles já são mais tranquilos. Quando eles precisam também apertar a galera, eles apertam. Então, acaba que isso conquista o resultado também, né, Calegari? Que é o fato de você pegar na mão do cara, desenhar com ele, sintonizar com ele. Se precisar bater, a gente também bate, Mas eu acho que a questão, a Natália falou muito bem, né? A gente teve indiferença, mas a indiferença que a gente teve em alguns momentos foi mais acirrada, né? Porque tinha momentos que eu também não queria mudar.
né? Dizendo, não, vamos por aqui. Não, nós vamos por aqui, eu acho melhor. Só que depois, quando eu refletia, eu dizia, isso é melhor para a empresa, meu. E isso é o que me faz ser melhor todo dia, é o quanto eu estou disposto a mudar a minha opinião, desde que me provem ao contrário. Você fez isso comigo esses tempo, né? Que eu tava borocochô lá, fui falar com você, falei, cara, perdi um contrato que eu tava certeza que eu tinha ganhado, contrataço. Ele falou, por quê? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, porque você queria ganhar, né, Natália? Você queria ganhar na negociação, você não abriu a guarda, tem que baixar o ego. Não, e aí foi mesmo, aí eu aprendi, né? Esses dias ele viu eu negociar lá, eu falei, era você ou era o Douglas, sei lá. Aí eu falei, tá vendo, Douglas, eu já cheguei no que o cliente queria. Sim. Não preciso ganhar. Sim. Aí ele, nossa. Isso aí é Calegari que me ensinou. É muito bom. E o quanto, na verdade, às vezes as pessoas sofrem por não ter esse reconhecimento. Eu tive várias vezes baixar o guarda e dizer, eu faço isso até hoje. Sim. Eu faço isso com o meu time. A gente vai fazer até enquanto viver. Enquanto viver. Porque eu sei que eu não sei. Caso você queira ser alguém que se desenvolva, né? Porque se você não mudar isso, quem vai sofrer é você. Eu tenho que fazer né? isso pra 2 caras de 7 anos. Eu vou falar o nome dele porque ele é meu amigo e eu sei que ele não vai achar ruim. Uma vez o Paulinho da Paulinho Motos é muito meu amigo, parceiro, a gente tem meu cliente de treinamento, de mentoria. Não o Paulinho, né? Ele tem gerentes dele em mentorias comigo. E eles são extraordinários. E o Paulinho vai estar na 10ª edição da minha imersão. Lá como convidado. Eu falei, você vai, cara. Porque a minha história ele me ajudou muito, foi meu patrão. E hoje eu tô lá dentro da empresa dele. Então isso é muito legal. Ontem ele me deu um capacete de presente, eu postei no meu Instagram. Vou pôr lá na minha estante, no meu escritório. Paulinho, um dia, ele me falou uma coisa que marcou. Em 2006, mais ou menos. Eu carreguei isso pra minha vida. Eu tava numa reunião com ele, discutindo um assunto que eu sou um pouco imponente às vezes também. Não, vou fazer assim e tal. E ele falou pra mim assim, Calegari, é o seguinte. Enquanto eu estiver achando que eu sou simplesmente um vendedor de peça, eu vou ser quem eu sou. O dia que eu achar que eu sou melhor que os outros, a minha história acabou, cara. É bom você considerar isso. Quando você estiver achando que você é bom, sua história tá acabada. O dia que você reconhecer no outro que ele é melhor, você vai crescer. E aqui em 2006, aquilo bateu em mim como se fosse uma tijolada, né? Pá! Né? E eu estive ontem com ele, tá indo fazer uma viagem importante. Eu estive com ele e eu falo pra ele sempre, amigo, eu aprendi com você isso. Como a Natália aprendeu comigo, eu aprendi com ela, eu tô aprendendo com você e é uma troca. Cara, eu acho que geralmente a gente tá caminhando pros finais aí, né? Eu sei que você tem seus compromissos e tem o tempo do estúdio aqui também, enfim, porque deixar o papo tá Nós muito vamos bom, até a gente amanhã, vai né? até amanhã. E cara, geralmente eu gosto de pedir uma mensagem final, mas essa já é uma que é fantástica. Humildade, né? Cara, pra mim é isso, realmente. Eu tive uma mentora também, que ela dizia, cara, o maior problema da vida é que as pessoas não percebem que nós somos somente um grãozinho de areia no meio do nada. Quando você percebe isso, que você não tem que cuidar da vida de ninguém, que você não tem poder maior sobre ninguém, que você é só um grãozinho de areia, as coisas mudam. E é muito que né, o Paulinho trouxe aí pra você, que pra mim faz todo sentido. Mas queria que você deixasse uma última mensagem aí pra quem está nos assistindo e também deixasse seus contatos, né, como as pessoas podem te encontrar, rede social, enfim. Legal, o recado não tem como não concluir essa frase que você estava falando. Eu acho que a humildade, ela precisa ir além da honra. Primeiro seja humilde e aprender. Depois fantástico. A honra vem. Então a humildade, ela precisa vir. Anota essa, fantástico. Eu particularmente, cada dia que passa, eu descubro que eu não sei um monte de coisa. Né? E eu tô mal feliz com isso. Feliz da vida por descobrir que eu não sei e poder chamar gente, poder me conectar com uma pessoa igual a Natália. Que assim, a gente troca informação. Natália, Calegari, pô, isso aqui. Natália, aquilo. Eu faço imersão para empresários e eu saio melhor todas as vezes. Porque eu entro sabendo que eu não vou ensinar, mas saio com a certeza que eu entreguei tudo que eu tinha, eles me deixam melhor. Então, humildade primeiro, depois honra. Essa é a frase. Para me encontrar @Rodrigo Calegari Vendas, Calegari com 2 L's. @Rodrigo Calegari Vendas. Esse é a forma mais simples de me encontrar. Meu site é www.calegariassociados.com.br. Fantástico, então já entra no site, a gente coloca na descrição lá, já entra no site, segue no Instagram. A SGA e a Natália, como as pessoas podem encontrar? Bom, vocês me encontram aí na @Zampoli, no Instagram. A SGA é SGA Gestão.
E a gente tem um site também, vai estar na descrição do vídeo, que é sgaqualidade.com.br. Eu queria fechar esse dia, né? Porque foi incrível, né? Sim, Hoje, sim, todas essas pessoas. Eu acho que a gente pôde mostrar que hoje, e aí vocês vão assistir os outros episódios, de que a gente consegue trabalhar em diversos pilares. Sim. Desde a estratégia até a parte operacional, onde a gente reduz retrabalho, foca no processo e nas pessoas. Então, acho que a mensagem de hoje é essa. Fantástico. Então, eu sou o Thiago Beltran, Thiago normal sem um H, T-I ali, Thiago Beltran, @Thiago Beltran, pode seguir lá no Instagram, foi um prazer estar com vocês. Então, obrigado pelo convite da Natália e da SGA, que são parceiros aí, eu tive a oportunidade de estar aqui junto com a Natália conduzindo. Obrigado ao Rodrigo aí pela presença, pela troca, energia fantástica, os ensinamentos. E é isso, pessoal, muito obrigado a vocês. Obrigada. E Gratidão. até a próxima, valeu. Muito obrigada.